Oi, gente, aqui é a Mayra da Prati Bem Feito e eu vou mostrar algumas coisinhas sobre o tal do vinco, que algumas amigas estão com algumas dúvidas, então nada melhor do que mostrar na telinha como é que a gente pode fazer. Vou deixar claro que assim, essa versão aqui é a versão nova, como vocês podem ver, né, a versão 3. Porém, o vinco também já podia ser feito nas versões anteriores. A diferença é que dava mais trabalho. E nessa versão 3 já fica mais fácil, mais tranquilo de se fazer o vinco, tá? Nas versões anteriores a gente tinha que cortar toda a parte de corte contínuo, que eu queria realmente destacar da folha. Depois tinha que desabilitar o corte da borda, digamos, e habilitar o corte do vinco, onde eu queria fazer um vinco com uma configuração de corte diferente. Então, eu tinha que mandar cortar 2 vezes. Aqui no V3 não é necessário fazer isso, tá? Eu vou abrir aqui para vocês e vou desenhar uma coisa simples, assim, só para realmente para poder mostrar para vocês como que a gente pode estar fazendo, tá? Eu vou estar fazendo aqui, por exemplo, uma capinha de convite, né? Vou dar um zoom aqui. Um envelopezinho. Não vou fazer bem certinho, é só realmente para mostrar para vocês como é possível fazer o vinco, como se faz e como ficou bem mais prático, tá? Aqui eu tô fazendo a estrutura do meu envelope. Só realmente para mostrar para vocês, tá? Pronto, aqui. A estrutura em si tá pronta. Agora, eu preciso de um vinco aqui. Preciso de outro vinco aqui. E preciso de outro vinco aqui, concordam? Que vai ser onde vai ficar as nossas dobras, tá? Vou acertar o local certinho, direitinho, aqui onde eu quero. E aqui. Ok, é isso que eu quero. Agora, a gente não quer o tracejado, a gente quer fazer o vinco sem o tracejado. A gente quer fazer uma linha contínua, mas que não corte até o final. A gente quer que faça somente aquele vinco, não tenha uma profundidade normal como seria um corte tradicional, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, na nossa ferramenta de configuração de corte, que é aqui onde tem o desenho da lâmina, tá? E aqui a gente tem duas opções, tá? No modo de cortar. Meu inglês é péssimo, como vocês já sabem, né? Mas temos duas opções, o Standard ou o Advanced. No Standard, aparece aqui, ó, as opções que a gente tinha com a nossa tesourinha nas versões anteriores. A tesourinha saiu aqui de cima, mas as funções ainda se encontram, só que aqui nas configurações de corte. E eu acho que realmente está no local certo, porque realmente faz parte da configuração de corte, né? Então, aqui continuam nossas opções antigas, como nas versões anteriores. Só que, aqui nós temos, nessa outra opção, como selecionar por cores. Aqui tem camadas. No caso, só aparece uma camada, que é a camada vermelha, porque todas as minhas linhas estão em vermelho. Mas, se eu selecionar aqui onde eu quero que tenha o picote, ó, selecionei só as 3, que eu quero que tenha o vinco, melhor dizendo. Eu vou vir aqui em cor de linha e vou colocar, por exemplo, azul, tá? Então, ficou a minha borda externa, onde eu quero que corte realmente em vermelho, e onde eu quero que vinque está em azul. Isso é importante nessa versão, tá? A gente tem que deixar o que a gente quer cortar numa cor, que a gente quer cortar de outra maneira, um outro detalhe, tem que ser numa outra cor. Que é isso que o programa vai entender. Olha só, como eu coloquei aquelas linhas ali em azul, já apareceu aqui na configuração de corte 2 camadas de cor, uma em vermelho, outra em azul. Isso é muito bacana, porque eu posso configurar para cortar de determinada maneira as linhas que estão em vermelho e configurar de outra maneira as configurações de corte das linhas que estão em azul. E é isso que vai nos facilitar para poder fazer o vinco, certo? Digamos que esse envelope aqui eu queira cortar num papel Color Plus 180. Então, a gente vem primeiro nesse corte aqui, né?
papel no caso, o vermelho está em papel estampado cintilante. Não é o que eu quero. Eu quero papel padronizado. Já ficou configurado aqui. Se você baixar aqui, ó, a caixa de rolagem, já vai ver que está te dizendo que é para usar a lâmina 3, a velocidade 5 e a espessura 30. O que é a espessura? É a pressão que a lâmina vai fazer no papel, certo? E é isso aqui que é o importante para a gente nesse momento. Então, a gente configurou aqui a nossa linha vermelha. Todas as linhas que estiverem em vermelho vão cortar com essa configuração aqui que a gente botou, certo? Agora, o azul, se a gente deixar a mesma configuração de papel padronizado, o que vai acontecer? Ela vai cortar direto, né? Não é o que a gente quer fazer vinco. Então, como que a gente faz? A gente vem aqui no papel estampado, a gente vem aqui na corzinha azul agora, certo? E a gente vai configurar de uma maneira diferente. A gente vem em papel padronizado igual, só que, se a gente abaixar aqui, o que a gente vai configurar? A gente vai configurar que a espessura que a gente vai utilizar para esse corte, onde eu quero só o vinco, vai ser muito menor do que um corte comum. Então, a gente vai diminuir a espessura. A gente vai colocar, digamos, 5. Aí você pode fazer um teste, vai depender um pouco da tua lâmina, né? De como que tá aí o corte da lâmina, qual o estado de uso que tá a tua lâmina, tá? A minha, como a que eu tô usando aqui já é uma lâmina que tá um pouco gasta, eu vou deixar aqui na espessura 8, onde eu quero fazer o meu vinco. E aí, aqui, o meu papel padronizado vai cortar normal, vou deixar no 30, que é a configuração automática. Só que vocês perceberem uma coisa, isso eu descobri só depois, que eu já fiz umas coisas erradas aqui. Olha só, se eu deixar aqui a configuração do vermelho, da linha vermelha, como é para ser mesmo, quando eu for lá na linha azul, automaticamente vai ter mudado também. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um novo tipo de material, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui no maisinho. E a gente vai colocar aqui, digamos, vinco para 180G. Que a gente vai estar fazendo esse vinco para 180G, certo? E aí sim, a gente vai diminuir aqui a espessura. E pronto. Olha só. Eu já tinha um definido aqui, ó. Ó, então agora ficou o papel padronizado no vermelho. No momento que depois que eu configurei aqui e eu clico fora, ele já salvou aqui, ó, vinco para 180. Ele já salvou um novo tipo de material, tá? Então, no vermelhinho, eu vou deixar o meu papel padronizado 180. As configurações de corte já vão ser automáticas. Ó. Aqui. Ó. Veio já automático. Lâmina 3, velocidade 5, espessura 30, ok? A gente sobe de novo e seleciona a nossa cor azul, só para conferir. A gente baixa aqui de novo, a gente vai ver que continua no 3, a velocidade está 5 e eu deixei a espessura 10, vou deixar 8. A espessura 8, ok? Agora sim, quando eu mandar para cortar, automaticamente o programa vai entender que onde tiver linha vermelha, ele vai ter que cortar com a espessura 30. E quando tiver no azul, ele vai ter que cortar com a espessura 8. Aí quando você mandar cortar, vai ser automático. Esse vinco aqui que a gente configurou a espessura para ficar mais delicada, menos profunda, ele vai somente fazer aquele risquinho do vinco e não vai cortar tão profundamente a ponto de destacar do papel. E aí vai estar pronto o teu vinco. Algumas meninas não gostam muito desse vinco porque acham que a estrutura do recorte, né, da estrutura do projeto que tu vai estar cortando, vai ficar um pouco delicada demais. Então, preferem continuar com o picote. Isso é escolha de cada um. Dependendo do projeto que eu estou fazendo, eu não acho problema nenhum em fazer esse vinco. Ele é muito mais rápido, né,
que aquele tec, 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 tec fica fazendo o picote, né? Ele é bem mais rápido. E, por exemplo, nesse envelope aqui não é um objeto que a gente vai estar abrindo e fechando, né? A gente não vai ter aquela mobilidade no objeto. Então, não vai ter problema de realizar um vinco nesse projeto aqui. Certo, meninas? O que acontecia quando nas versões anteriores, tá? Olha só, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que selecionar primeiramente. Agora, isso que eu mostrei para vocês antes é no V3, certo? Agora eu vou dar uma pincelada para vocês como que a gente fazia nas versões anteriores, tá? A gente usava a nossa tesourinha. A gente colocava o papel lá na nossa base de corte, deixava aqui, ó, a parte dos vincos sem corte na nossa tesourinha, tá? E mandava cortar. Que aí ia cortar somente, configurava o corte normal e mandava para cortar. Ia cortar somente a borda. E depois que cortasse a borda, sem tirar a base da silhuete, eu voltava aqui, colocava cortar borda novamente, ou cortar novamente, né? A parte dos vincos e desabilitava o corte onde já tinha sido realizado aí o nosso corte, né? E aí sim, a gente ia lá, a mesma coisa, a gente ia lá na configuração da lâmina e diminuiria a espessura da mesma forma e mandava cortar novamente. Aí então cortava com uma configuração de espessura de corte a parte de fora, desabilitava a parte do vinco e depois fazia o oposto, sem tirar a base da silhuete, desabilitava o corte da parte de fora e habilitava a parte do corte do vinco, tomando cuidado para diminuir a espessura do corte. E aí também era realizado novamente, né, da mesma forma, o vinco nas versões anteriores, tá? O que a versão 3 trouxe? Uma maior facilidade nesse ponto. Como eu disse para vocês, algumas meninas continuam não gostando, acho que dá trabalho e tal, mas quando eu tenho algum projeto que não vai ficar frágil com um vinco e eu tô com muita pressa, tem muita coisa para cortar, eu acho que vale a pena configurar aqui o vinco, mas principalmente na versão V3, né, que vai te facilitar bastante. Tu vai cortar de uma vez só o contorno e o vinco. Eu espero que vocês aproveitem bem essas dicas, que sirva aí para tirar algumas dúvidas, certo? E precisando é só chamar, ok? Beijocas, tchau, tchau!